eu queria que você falasse um pouquinho do contato que você já teve com a figura Vicky Vanilla até o momento em que ela se tornou pauta mesmo para o seu estudo, de modo geral. Como que você avalia essa figura de modo geral com relação às suas intenções em termos de utilizá-la até como um estudo, de modo geral? Vamos lá. O Vic Vanilla, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 2022, né? Eu não tive nenhum contato pessoal com ele, assim como vocês tiveram contato com diversas pessoas que foram íntimas dele. Eu não. Eu sou um espectador de Vic Vanilla. Eu acompanho na época, desde 2022, quando nas eleições ele teve um vídeo viral fazendo uma macumba para a vitória do Lula, né? Um ritual para a vitória do Lula, né? E esse ritual virou um meme. Foi a partir dali que eu conheci ele, em que ele viralizou, inclusive, em bolhas bolsonaristas, como, ai, tá vendo como a esquerda tá junto aí dos satanistas, né? E aí, como eu sou bastante vigilante desses grupos também, foi por lá que eu conheci ele, né? Hoje em dia, ele viraliza na bolha de esquerda para provar, né, que como os nazistas, tá vendo como os nazistas estão ligados a Bolsonaro? Então você vê que o Vic, ele em poucos anos, ele troca de persona de uma maneira muito radical. Antes um meme viral na esquerda como um exemplo, antes um meme viral na direita como um exemplo de como a esquerda é associada ao satanismo, hoje um meme viral na esquerda de como a direita é associada ao nazismo, ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo foi uma das fases do Vicky, inclusive, né? Na fase em que ele estava contatando com Daniel Mastral, bastante voltado para a questão do judaísmo, do ocultismo, até o momento da morte do Daniel Maestral, ele estava muito ligado com um bolsonarismo ativo nas redes sociais, né? Bastante ligado mesmo. Depois que tem a fase dele bolsonarista, é que ele se assume neonazista, né? Inclusive nem é a colocação que ele se autodenomina como nacional-socialista, que é como os neonazistas gostam de se dizer, né? Então, meu contato com a figura do Vic começou de uma maneira irônica, descontraída, e como eu estudo há algum tempo já extremismo político, principalmente os extremismos voltados para a violência política, para o genocídio, né? O Vic Vanilla, ele deixa de ser um meme a partir do momento que ele costuma usar o mesmo vocabulário, o mesmo caos digital que eu vejo nos meus estudos. Então ele mobiliza referências como Savitri Dev, que é uma esoterista nazista das mais clássicas que tem, mobiliza em seus escritos no Telegram Miguel Serrano, que também é outro nazista conhecido que também perpassa pelos meus estudos sobre. Então, a partir daí, eu utilizo ele como uma referência sempre de tipos de figuras públicas que se declaram hoje como nazistas, né? Ele, eu acho que hoje dos influenciadores, digamos assim, de extrema direita, né? Os influenciadores que se colocam como extrema direita, né? Vale dizer, ele é aquele que mostra cara e mostra nome, né? Por isso, talvez seja, apesar de ter contas derrubadas a todo momento, talvez seja a figura mais conhecida do meio, com o rosto mais conhecido, porque dentro dessas bolhas, geralmente, não se usam rostos, se usam caracteres, se usam avatares, né? Então, ele tá eu acho que a tendência, caso ele fique nessa fase nazista por um bom tempo, a tendência é que ele seja cada vez mais reconhecido por isso, por ser um nazista que bota o rosto nas redes sociais e que só faz isso porque sequer mora mais no Brasil hoje, né? Hoje ele está foragido, digamos assim, autoproclamado como exilado na Europa, né? Então, essa minha relação com o Vic é uma relação nada pessoal, nunca conheci o Vic, conheci ele de maneira externa e olho com bastante curiosidade nas minhas investigações. Uhum. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre essa fase nazista, porque o que acontece? Eu acho que você falou uma coisa realmente muito interessante, porque quando nós conversamos com a Daniele, que foi sócia dele, é uma pessoa que eu não sei se você a conhece, claro, digo até de maneira Sim, externa também,
Mas é uma pessoa que hoje conta que quando ela desvencilhou, né, da figura dele, dessa parceria, ele foi migrando de aspectos políticos e religiosos para se encaixar. Sinceramente, é isso, assim, é a visão dela. Então, eu até iria te perguntar se, por exemplo, essas posições nazistas dele, tudo bem, ele pode ter estudado um pouco, é algum ponto ali válido, mas se era alguma coisa meio que entusiasta e tal, mas nesse caso você me afirmou que não, certo? Que você vê semelhanças assim um pouco mais contundentes, um pouco mais profundas com outras figuras. Porque o que acontece? Quando nós analisamos a figura dele, o que mais salta aos olhos é uma pessoa que quer acesso, cara, assim, de modo geral. Quer clique, quer relevância. Por isso que ele tem migrado. Uma das coisas que a própria Daniele falou pra gente é, por exemplo, ah, eu perguntei pra ela assim, nossa, mas essa conversão dele para o judaísmo ou para o cristianismo, assim, você suspeita que pode ser sincero em algum aspecto? A gente tem características de que não, mas ela fala, e ela diz o seguinte, por exemplo, cara, o maior satanista da internet se converteu, entendeu? Isso é pra dar um boom, isso é, entendeu? Não é sincero, cara. Até porque ele se proclama pastor, teólogo, ele não tem nenhum diploma para isso. Então, você acha que essa migração para nazismo, de uma pessoa que partiu até de um drag queen no começo, ela é realmente sincera? Eu acho que analisar a sinceridade da conversão do Vic ao nazismo dentro do meu campo de estudo, ela não tem como avaliar, né? Eu não estudo a vida pessoal do Vic, não sou um biógrafo do Vic. Nesse sentido, eu não consigo avaliar com precisão o quão sincera foi sua conversão. Se as figuras que conhecem ele pessoalmente afirmam dessas intenções, eu, como uma figura que vê de fora, acredito que é bem possível. Porque eu acompanhei justamente essas fases dele, lembro da fase dele drag queen, lembro da fase dele luciferiano, depois foi petista, depois foi bolsonarista, judeu, agnóstico, é, e agora nazista. Uma coisa eu tenho certeza, é uma pessoa que fala muito bem e que tem uma facilidade de aprendizado que é certa, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, independente de ser sincera ou não a intenção do Vic em relação ao neonazismo, o que eu vejo nos vídeos que ele posta, ele faz lives inteiras de 40 minutos sobre o assunto, e essas lives, elas não são lives com conteúdos inventados. Elas são lives de pessoas que, de fato, estudou aquilo, tá? Que de fato está referenciando coisas que são citadas, que de fato mostra artefatos e referências que são relacionadas a pessoas que realmente se consideram neonazistas, né? Então, eu não duvido da possibilidade dele ser um estelionatário completo, uma figura que sabe bem utilizar as palavras e estudar e passar para as suas vítimas uma verdade, né? Mas o fato é que ele faz isso bem, tá? Ele faz isso bem, como fez bem na época dele no Luciferiano, como conseguir encontrar seguidores dele, mesmo já na época sendo alguém extremamente controverso, né? E não duvido que se o tempo passa nessa fase dele neonazista, ele também vai encontrar os seus seguidores na bolha neonazista, né? Eu te digo uma coisa, ele não é reconhecido hoje como uma liderança neonazista. Ele é um rosto neonazista, é um cara que vai para redes sociais se proclamar como um, mas ele não é visto pelos neonazistas clássicos, as figuras que já estavam antes dele, como alguém reconhecido como uma liderança do meio, tá? Ele é visto, na verdade, da mesma forma que ele é visto por nós como uma piada, dentro do meio neonazista, por muitos ele também é visto como uma piada, né? Só que é aquela questão. Você conta a piada várias vezes, conta a piada várias vezes, vai normalizando, a mentira vai sendo repetida várias e várias vezes, em algum momento ele passa a passar credibilidade. Justamente por conta dessa questão que eu te disse, dele mostrar o rosto. Isso é uma vantagem para ele na aquisição de credibilidade dentro da bolha nazista. A partir do momento que ele mostra o rosto, ele já tem uma vantagem sobre boa parte dos criminosos à solta, que são os nazistas, né, que estão cometendo crimes de expressão, né, quando estão no Brasil. Então, eu te digo que a sinceridade da conversão dele é o que eu me abstenho de opinar.
mas que eu, sinceramente, para o conteúdo político que está por trás disso, eu considero relevante, por ser uma figura que tem uma boa oratória, uma figura que não vou dizer que ele tem um domínio completo do que ele estuda, né? Ele muitas vezes referencia as coisas, muitas vezes parece até ser um iniciante, mas é alguém que claramente está estudando, né? Uhum. E é alguém que vai se desenvolvendo a cada vídeo que aparece, ele está cada vez com uma referência nova, tá? Então, eu acredito que, independente de ser sincero ou não, ele vai conseguir extorquir pessoas com essa habilidade. Ele vai conseguir fazer com que pessoas que, sinceramente, se consideram nazistas acreditem que ele é nazista. Entendo. É, com relação a essas outras figuras de liderança e tudo mais que você citou, e também o Viki, como que você enxerga, por exemplo, essas plataformas que são menos, eu não diria nem a palavra regulada, mas assim, plataformas mais abertas a conteúdos contraditórios, como Telegram, Discord, porque geralmente são os meios que eles utilizam para divulgar conteúdos e também fazer grupos e por aí vai. Isso a gente vê para diversos crimes, principalmente que acontecem no Brasil, não ligados necessariamente ao nazismo, mas aqueles chans e tudo mais, que a Carla, por exemplo, tem um contato muito grande. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas plataformas. Isso acaba tendo um pouco de relação, porque é uma plataforma um pouco mais libertária nesse aspecto de conteúdo, né, Léo? Isso aí. Na verdade, meu principal objeto de estudo são essas plataformas, né? Eu estudo extremismo por conta dessas plataformas e não o contrário, né? E elas são, sim, hoje os principais proliferadores desse tipo de conteúdo, não só nas redes sociais, como no mundo. A gente tem a impressão, muitas vezes, que as redes sociais são outro mundo, uma coisa separada, uma coisa virtual. Só que essa concepção que separa o virtual da realidade é algo que acho que já está batido para todo mundo. Hoje em dia, temos consciência de que o digital faz parte da realidade. Isso tem impactos na nossa vida, tem impactos na criminalidade, tem impactos na política que nós proliferamos. E nesse sentido, cara, o Telegram, que é a rede social que o Vic mais se comunica, ele é o QG dos extremismos políticos, dos mais diversos, no mundo todo. Né? O CEO do Telegram, que é o Pavel Durov, é uma figura extremamente complicada. Eu diria que, inclusive, talvez o Telegram hoje a gente possa considerar como uma das plataformas mais perigosas no que se refere a, ao exagero da liberdade de expressão, a realmente a proliferação dos meios extremistas, né? Mais do que o Discord, mais do que o X, né, que é o Twitter, por um simples motivo de que o Pavel Durov é uma figura que se recusa a cooperar de todas as formas. Ele já foi, inclusive, preso pela França, né? E mesmo assim, o Telegram permanece nessa situação de completa anarquia digital, onde se refugiam os mais diversos tipos de extremismo. É por lá que o Vic Vanilla faz a sua comunicação. Ele, inclusive, tem um vídeo dele, que não sei se a produção pode até buscar esse vídeo que ele fala no Telegram, em que ele diz abertamente que vai deixar de ser ativo em todas as redes sociais e focar no Telegram, porque, de acordo com ele, é a rede social de liberdade de expressão garantida, né? E que, inclusive, ele teria recebido uma autorização da Interpol para falar somente no Telegram, não no YouTube, não nas outras redes sociais, porque é uma plataforma que já é reconhecida por isso. Grupos como a Misanthropic Division, né, são conhecidos por utilizar bastante o Telegram. Né? A guerra da Ucrânia, que está bastante dividida entre diferentes grupos neonazistas, tanto do lado dos ucranianos quanto do lado dos russos, esses neonazistas se comunicam pelo Telegram. Né? É, então, tem parando para pensar que, inclusive, é uma rede social que os dados estão sob controle do outro lado do mundo, né? Trata-se de uma rede social que não do Vale do Silício tradicional, ela é algo que foge muito do nosso controle, mais do que as outras já fogem, tá? O Discord se encontra nesse Vale do Silício tradicional, é uma rede social ocidental por si, né? O X também, né, pertence ao Elon Musk. Então, por mais que haja polêmicas, por mais que também pertençam a bilionários, elas são mais controláveis na medida que estão com profundas relações com os estados de onde são.
né? O Elon Musk, até pouco tempo atrás, estava numa secretaria, que é a DOGE, né, do governo do Trump, né? E o Trump o Trump não, o Elon Musk é uma figura central para a gente compreender a relação dos extremismos políticos, as big techs e os chances que você mencionou. O Elon Musk é uma figura que a todo momento no seu perfil traz abertamente referências estéticas a esse mundo dos chances. Ele se coloca, faz referências ao Sapo Pepe, que é basicamente o mascote mundial do Forchan, do Chance, né? Faz referências como se ele fosse um lord do mundo dos chans, utilizando gírias que são desse universo, republicando a todo momento, quase diariamente, em suas redes sociais, referências simbólicas a esse universo. Então, o Elon Musk, ele entra como um outro CEO também que eu considero de forte simbolismo para essa emergência do chance. Por que emergência do chance? Não é no sentido, também no sentido de urgência, mas no sentido de estarem emergindo do submundo, né? Os chans, eles tinham um caráter antes na internet muito associado ao oculto, à deep web, ou visto como ultrapassado. Porque não ficam mais na Deep Web essas redes sociais. Essas redes sociais anárquicas, com uma forma de comunicação que propicia que os mais diversos demônios sejam expressados pela gente, né? Elas hoje estão na Surface Web, não é mais na Deep Web, né? Até 2010 a gente podia falar que era algo muito mais marginal do que é hoje. Hoje elas exercem um nível de influência que é mundial, que é estatal, e aí vem o ponto, a secretaria do Elon Musk, que foi nomeada até pouco tempo, que é a DOGE, DOGE, o acrônimo DOGE, é exatamente um meme surgido do Chance, que é o cachorro Doge, né? No caso, eu não vou nem lembrar agora as expressões em inglês que referenciam esse acrônimo, né? Que é esse departamento do Elon Musk, que agora ele não mais ocupa. Acho que é desenvolvimento estatal, eficiência estatal, enfim. A Doge é uma brincadeira para esse símbolo do Forchan, que é o Doge, né? Então você vê uma coisa que há 10 anos atrás a gente iria dizer que isso não era possível, mas se trata de um meme surgindo na mais marginal da internet, no lado mais marginal da internet, se tornando uma secretaria de um estado que é uma superpotência mundial. E isso tem a ver com muita coisa, a gente pode discutir o caso brasileiro aqui também. Nós tivemos, na época do governo Bolsonaro, uma discussão feita em cima do gabinete do ódio, que, apesar de todos os sensacionalismos feitos em cima, foi um grupo composto por channels, né? Channels reconhecidos, né? Existem provas das relações da emergência política de 2018, todo o contexto entre 2013 e 2018, você tem ali um ativismo político no Brasil muito ligado ao mundo do chance. Os chances tiveram participação tremenda, né, na vida política brasileira nesse período recortado, 2013 a 2018, de tal forma que, além de terem influenciado na internet com a produção de memes, né, com a produção de não só de memes, como de ideologia, combinaram sim com uma das principais facções que levaram o presidente Bolsonaro a ser eleito em 2018. Eles foram um dos principais apoiadores do Bolsonaro, ainda quando ele era só um deputado, ainda quando ele era só uma figura que não era vista ainda como presidenciável. E essa forçação nas redes sociais da figura do Bolsonaro como alguém presidenciável, muito através de memes, veio de figuras que ocupavam chance, né? Hoje a influência dos chans não estão apenas nos chans. Os chans hoje, muitas vezes, muitos morreram, muitos estão inativos. Ainda temos alguns, né? Esses também são ativos no que se refere a continuar influenciando a internet. A partir da pandemia, eles se dividem pelas redes sociais que são mais conhecidas pelo grande público. Estão hoje, então, no X, estão no Discord, estão no Telegram, estão no WhatsApp. Facebook sempre foi uma rede social bastante utilizada por channels, tá? Até hoje, né? Então, hoje em dia, não dá mais para analisar o fenômeno do extremismo político somente através dessas plataformas. Hoje, eu considero que eles já deixaram o status de marginalidade e hoje podem ser vistos claramente como estando na superfície. Voltando só um pouquinho ainda para a figura do Vicky, você acha que ele tem muita influência nesses
grupos de Telegram? Você conseguiria talvez, não talvez dizer exatamente no grupo do Vik ou coisa do tipo, mas a presença de nazistas primordialmente brasileiros é grande? Se você pudesse até mensurar um número para a gente, eu acho que seria interessante para a gente falar um pouco, focar um pouco nessa parte também. Muito grande, viu? Muito grande. Brasileiros, os neonazistas brasileiros estão ligados a esse meio desde a época do Stormfront, um dos principais fóruns neonazistas globais, assim. E nós tivemos diversas figuras hoje que ocupam espaços na vida pública brasileira que vieram desses fóruns, né? Nós temos, por exemplo, a figura do Rafael Machado, da Nova Resistência, que é um movimento conhecido por defender a quarta teoria política de Alexander Dugin no Brasil. Esse movimento que recebe financiamento estrangeiro, recebe financiamento relacionado a embaixadas russas, a empresas russas, tem ali o seu posicionamento na russofilia, tem um líder que é declaradamente se identifica como um ex-neonazista, né? Um ex-participante da terceira posição política, que é como ele fala, né? Esse caráter de ex-neonazista é o que a gente pode discutir, né? Se ele de fato deixou de ser ou se ele deixou de ser publicamente para que dessa forma consiga espalhar o seu discurso, né? Mas é consagrado a figura de Rafael Machado, líder da Nova Resistência, como o usuário Alberic nos fóruns Stormfront, isso ainda nos anos 2010, né? No Orkut, por exemplo, nós tínhamos uma comunidade chamada Orgulho Branco, que era uma das mais fortes comunidades de supremacia branca na América Latina, na época do Orkut, né? E o Rafael Machado era uma das figuras que administravam essa comunidade. Hoje ele está aí liderando um campo político. Hoje a gente pode dizer que essa figura, Rafael Machado, é um dos líderes desse campo político, provenientes desse mundo dos neonazistas da internet, né? O Vic Vanilla, que é a que você retornou, ele não exerce essa mesma influência. Vic Vanilla, ele entrou agora. Por mais que ele diga nas redes sociais que ele sempre foi neonazista, que esse tempo todo ele estava escondendo que é um neonazista e que todas as infiltrações dele foi para adquirir informações para esse grupo que hoje ele se diz pertencer, no fundo a gente sabe que não é bem assim que acontece. Ele está demonstrando agora ter se radicalizado e muita gente veio antes dele. Muita gente veio antes dele. Diversas figuras que têm muito mais influência, por terem conexões, por exemplo, com Chance. O Vic Vanilla, por mais que utilize as referências, não encontrei nos meus estudos qualquer menção a ele no mundo do Chance, né? Não é reconhecido como um usuário das plataformas, né? Ele é visto como alguém que chegou agora, independente de ter sido sincero ou não, né? Então, se eu posso te dizer, Vic Vanilla, em sentido de influência política desse meio, é uma das menores preocupações. Hoje, o canal dele tem 2.000 seguidores. Então, por mais que ele possa se tornar uma liderança neonazista influente hoje, ele com certeza não é uma liderança influente neonazista hoje, tá? Ele é mais visto como alguém que está sendo atacado pela esquerda, atacado aí pela internet, mas que chegou agora e que muito provavelmente foi influenciado por figuras que vieram antes dele. Então, eu te digo o seguinte, aqui no Brasil eu te citei o caso da comunidade Orgulho Branco no Orkut, mas não se trata somente do Orgulho Branco, nós tivemos diversas ramificações voltadas para o neonazismo, principalmente no meio do separatismo. O separatismo hoje é uma das ideologias políticas, independente do Estado. Tem separatismo fluminense, tem separatismo gaúcho, separatismo sulista, onde a gente mais encontra neonazistas infiltrados, né? Eles embarcam, muitas vezes também, no dizer de serem tradicionalistas. Então, neonazismo não é mais a identidade única que eles passam. Eles utilizam a identidade tradicionalista, utilizam separatismo, utilizam diversas outras categorias para conseguir fazer o seu discurso público. O discurso hoje é influente, exerce um espaço, principalmente nessas redes sociais que foram mencionadas, que, querendo ou não, são redes sociais relevantes para o discurso público e que alimentam o debate público. O X hoje, por mais que a gente tenha por volta de 8 milhões de usuários no Brasil, né,
costuma ser o espaço de criação de tendências, né? É, eu costumo dar um exemplo, quando eu vou falar da influência dos chans, da influência dos meios extremistas, eu costumo utilizar o exemplo das novas gerações, tá? Para a gente entender a influência factual, a gente precisa olhar primeiro para as crianças, para os adolescentes, porque esses, com certeza, passam por essa influência muito mais do que os mais velhos. Os mais velhos talvez não tenham a dimensão do que isso ainda pode se tornar. Mas hoje, gírias conhecidas da geração Z, a gente consegue traçar o paralelo delas, a origem delas, em grupos extremistas, né? Based, Red Pill, Sigma, todos esses são categorias que são memes, que são fortemente virais, por jovens das mais diversas categorias políticas, dos mais diversos posicionamentos políticos, e que têm a sua origem nesse meio do chance, né? A gente discute muito a questão do incel também, que as pessoas costumam achar que tudo se resume ao arquétipo do incel, do celibatário involuntário. Mas tem diversos outros arquétipos no meio desse mundo, né, dessas redes sociais, e que hoje está na boca da garotada, a gente às vezes nem percebe, né? Mas é verdade, gente. O vocabulário que nossos jovens utilizam hoje são vocabulários influenciados diretamente por bolhas neonazistas, né? Isso é algo que faz a gente pensar bastante do como isso acaba sendo influente, porque se chega na boca das crianças, se chega na boca dos adolescentes, é porque a coisa se dissemina como se fosse um vírus, né? Como se não fosse, como se fosse muito fácil, né? Então é questão de tempo para a gente ter diversos casos de crianças crescendo apresentando relatos de ou que eram neonazistas ou que conheceram amigos que se tornaram neonazistas, porque essa é uma realidade comum da juventude hoje, que é cronicamente online. A juventude online naturaliza cada vez mais essas ideologias extremistas. E aí, quando eu digo extremistas, eu não me restringo somente ao nazismo. É o nazismo, é o aceleracionismo, é o comunismo dos mais obscuros e específicos que você pode encontrar, é o fenômeno da hiperpolitização. Desde 2013, nós tivemos uma hiperpolitização na sociedade pelas mais diversas camadas dela, inclusive entre os jovens e inclusive para os meios extremistas. Uhum, muito bem. Para a gente fechar, eu queria deixar para você fazer as considerações finais, se você tiver algum ponto que a gente não conversou, ou algo que você gostaria de retomar novamente com alguma outra roupagem, enfim. Pode falar, por favor. Não, Chico poderia dar de considerações finais da importância de um debate muito maior do que a liberdade de expressão ou do fato do Vic Vanilla ser de fato individualmente um nazista ou não. Todos esses episódios em que a gente observa e que a gente pode usar como ponta de lança para iniciar esse debate, levanta uma reflexão que vai além dessas anedotas, vai além desses pequenos casos e começa uma reflexão sobre o uso atual das redes sociais. A partir dos anos 2010, cria-se uma noção de que através da internet conquistaríamos uma democracia real, iríamos conquistar ali um otimismo político através das redes sociais. Hoje, 10 anos depois, 20 anos depois, enfrentamos um realismo político que é inevitável. As redes sociais também são espaços de sociabilidade política, também são espaços de interação, também são formatos de sociedade. E se não forem de alguma maneira reguladas, elas se tornarão tão desreguladas e tão anárquicas como nós sabemos que eram as nossas sociedades antigamente, antes de qualquer tipo de regulação, antes de qualquer tipo de preocupação social em relação à utilização desses meios. Mais do que discutir o que é fake news e o que não é, o que é liberdade de expressão e o que afeta ou não o poderoso. É a gente discutir como essa anarquia das redes sociais afeta a nossa vida hoje e quão brutal ela é, nos aspectos da educação, da criminalidade e da saúde mental. Mais do que nunca é preciso pensar por que que o Brasil, apesar de ser um dos países mais relevantes no mercado de dados, no mercado da utilização de internet, nós somos um dos países que mais utiliza a internet no mundo. Isso, para o bem e para o mal, tanto no Facebook como no WhatsApp, até no Chance, os brasileiros estão lá, com a sua presença nas redes sociais. Porque mesmo nós temos esse país gigante nas redes sociais, nós não temos redes sociais próprias, temos um mercado desenvolvido nessa área,
tudo isso está relacionado com a capacidade do nosso povo e a capacidade da nossa sociedade de lidar com problemas, desde Vic Vanilla e coisas menores, como grupos neonazistas internacionais para valer. Grupos que, de fato, estão atacando as crianças, estão atacando os adolescentes e que afetam o nosso tecido social, a nossa harmonia enquanto sociedade. Então, de consideração final, é isso. Suscito o debate para que todos esses casos sejam cada vez mais tijolos na construção de um debate sobre soberania digital.